Bom, o que eu vou falar, gente? Eu não sei, né? Bem, amigos da Rede Globo, tô brincando. Ô, gente! Vinheta! Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo colhe. Quando se dança todo mundo colhe. Gente, seguinte. Esse podcast é aquela coisa que é tudo com tudo, nada com nada, mas é mais de alguma coisa, um pouquinho, sabe? A gente tá aqui pra conversar sobre cultura, vida, fofoca, tretas. É bom. Fofoca é muito bom, né? Muito bom. Bebidas. Bebidas, estamos aqui com o nosso vinho, como boas degustadoras que entendem pouquíssimo de vinho, mas a gente gosta. Dá pra conversar, eu acho que de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu acho que o intuito é isso, a gente... Primeiro, fogo no rabo, né? A gente não tá com muito tempo na vida e resolvemos fazer o quê? Ter um podcast. E aí, eu acho que é esse negócio da gente poder falar com todo mundo. E uma coisa que eu fiquei pensando também é, as pessoas que vierem aqui, qual é o assunto que elas gostariam de falar e que elas não conseguem falar? Espero que não seja um assunto meio né? Não, por favor, pelo amor de Deus. Aí a gente manda a pessoa embora, não tem como. Não tem Então, como. assim, a gente vai chamar alguns amigos a princípio, porque quem apoia a gente é família e amigo no começo, né, gente? E nós estamos nessa. Mas a ideia é a gente trazer um podcast pra nossa casa, pro Espaço Ziriguidum, e que tivesse a cara da Thalita e a cara da Betânia. E isso é meio mesmo. Ô, gente, é totalmente maluco isso, né? Porque parece que tudo virou óbvio, tudo virou uma coisa, tipo, não preciso mais falar. E ao mesmo tempo existem muitas pessoas falando de tudo, o tempo todo. Então, a gente fica se perguntando, tá, mas a gente vai falar do quê, né? A gente vai falar do quê? Dos surtos diários que a gente tem, do podcast que a gente queria muito fazer e a gente ficava, agora não é o momento, agora não sei o Não quê. temos equipamento. Aí chega o nosso amigo Igor Lacerda, que tá aqui com todo o equipamento dele, abraçando esse sonho junto com a gente, veio nos ajudar a pelo menos tirar do papel. Mas em breve vamos ter o nosso estúdio. Ô, gente, vocês pensam que a gente é pouca coisa? Eu disse, amigos e família a gente tem. E recebemos nosso primeiro mimo. Ô, gente. Ô, gente, maravilhoso. Da raspa de bolo. Olha, que coisa delícia de Páscoa. Rafaela, minha Rafaela maravilhosa. maravilhosa. Ó, e outra coisa, tá? A Rafa vai vir em breve no podcast pra falar do nosso projeto da Waifeira. Eu não vou falar nada, vou deixar ela falar, porque é o momento que a gente tem para as pessoas poderem vir aqui e falar o que quiser. Ai, E, gente. gente, E a vontade que eu já tô de comer, mas eu tô achando que vai ser difícil comer em um só. vai. Com certeza, vai. São mini ovinhos de Páscoa. Eu vou abrir pra gente poder mostrar. E são vários sabores. Nossa, vai vir um negócio de degustação no meio, Senhor Cristo, É por quê? tipo um fundi, vem com a colherzinha. Gente, olha isso daqui. Ô, me lembrou o Kinder Ovo. Lembra aquele Yo-Yo Mix? Lembra? Nossa, que vai tinha um ter o negocinho. cheiro. Nossa, Esse daqui, gente. inclusive, é de Kinder Bueno. Olha isso aqui. Sério, Yo-Yo Mix. De verdade, aquele negocinho que a gente... Nossa, eu tenho uma história muito boa de Yo-Yo Mix. Peraí, só um minutinho. Ai, meu vinho! Ai, meu Deus! Ó, o vinho... Ó, isso tem que ir nos Perdão, bastidores. Vai ser eu. Ah, meu vinho. Que caos. Vinheta. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo colhe. Quando se dança. Voltamos, né? Porque caiu o vinho, caiu tudo e vocês devem ter visto aí o caos que tá sendo. Isso porque vocês não sabem que eu quase coloquei fogo na casa antes. É mesmo. Mas vamos focar aqui focar. no ovo. Por quê? Eu não vou morder o ovo agora, porque eu tô com medo de sujar o nariz e o negócio cair, sabe? Mas eu vou experimentar esse brigadeiro, esse chocolate aqui. Gente. A Rafa é sensacional, né? Gente, de verdade, olha só. Maravilhoso. Se você tem bons amigos, você começa a ver na hora que você tem projetos. Ô, gente, Rafaela, maravilhoso, Sócia, te amo. maravilhoso. Vou deixar aqui, ó. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, sobre como é difícil tirar projetos do papel, porque a gente fica naquela de não existir um momento certo. Na verdade, a gente tá sempre na busca do momento certo. E eu acho que o Exatamente. momento certo, ele não existe nunca. Pra nada, né? Pra nada na vida. Eu vou casar, mas eu vou esperar tal coisa pra poder casar. Não.
Ah, vou esperar pra ter filho. Não, vou esperar pra abrir um negócio. Não. Porque assim, nunca tem um momento perfeito, sabe? Eu acho que a partir do momento que a ideia brota ali na cabeça, a gente tem que abraçar e tentar entender o quão positivo pra gente pode ser essa ideia. Então, isso que eu penso muito, assim, né? Por que não fazer? E foi o estalo que deu semana passada. Por que não já gravar? E eu acho que uma coisa também legal da gente pensar e falar é o quanto que isso é óbvio, todo mundo sabe, mas o quanto que a gente não sai da inércia pra fazer, sabe? Porque por mais que a gente ache, né, nossa, é super óbvio fazer isso, a gente só tem que ter... Porque eu acho que a gente também conta coisas demais pras pessoas demais. Thalita Delgado. Ô, minha filha. Falando Minha nisso. vida é literalmente um vidro aberto, um livro aberto. Aqui, um livro aberto. Eu tenho um livro contando do meu divórcio. Mas enfim. Cara, não é, porque às vezes a gente fica tanto assim, ai, o que você acha de eu montar um podcast? O que você acha de eu fazer tal coisa? Mas O eu que acho você que é o acha medo do quê? julgamento. Não é? Eu acho que, assim, infelizmente, a gente ainda tá num momento que, assim, por exemplo, você fez um Reels mó legal lá e postou. Aí quando você vê que tá sendo enviado, você fala assim, será que estão criticando? Será ou que estão tão rindo da minha elogiando? cara? Será que estão rindo da minha cara? Será que Verdade. tá ridículo e tal? Que tenhamos amigos pra nos contar, né? Se tivermos ridículas. Mas assim, Exato. eu acho que entra muito nisso, assim, o medo do julgamento que vem com a internet. Um filme que eu acho sensacional que mostra isso é aquele Wi-Fi Ralph. Quando ele entra nos comentários. Nossa, aquilo é muito bom. É sobre isso, muito assim, bom. porque tem muito hater, tem muitos lovers. Gente, eu tenho um hater aqui neste ambiente chamado Meu marido dessa criatura, que ele pega as piores fotos da minha vida no Facebook e manda todo dia de bom dia no nosso grupo. Então é isso que temos. É sobre isso. Se os nossos amigos não são com a gente, imagina quem é contra a gente, sei lá, que eu não sei qual é o estado, mas acho que é isso. É sobre isso. Enfim. Acho também que uma coisa que a gente pode falar, que era até uma discussão que a gente estava tendo ontem, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, qual a decisão que a gente não tomaria? Isso é muito contraditório, porque me lembra até o Biblioteca da Meia-Noite, né? Eu comecei a ler só, tá, galera? não me julguem. Mas é isso, a gente não sabe, né? A gente não sabe. E assim, mas eu entendo muito que tudo na vida tem um porquê. Então tem muitas pessoas que são um caminho para esses porquês acontecerem, assim, né? Mas que a gente bate cabeça e a gente quebra cabeça. Isso, assim, não tem dúvida. Eu também acho que não. Eu acho que é complicado, porque a gente não tem como a gente voltar, né? E pensar. Mas assim... Uma decisão muito certeira da Bethânia foi ter cortado esse cabelo e ficado a cara da pessoa rica que nasceu pra ser dona de um podcast. Toda vez, se acontece alguma coisa na minha vida, eu mudo meu cabelo. Não importa, assim. Ah, nossa, passei na faculdade, mudei o corte de cabelo. Virei mãe, deixei cabelo crescer porque tinha que prender, né? Porque criança arranca os cabelos da gente da cabeça, literalmente. Não, e aí depois que você vira mãe, você tem que cortar, né? Porque cai. Cai Esse muito, é um mito, não sei. Não, eu não cortei. Na época eu deixei ele crescer, fiquei igual um sol, assim, na época, quando foi nascendo esse cabelo. Mas eu deixei crescer, aí cresceu. Aí eu falei assim, quero ficar ruiva. Cortei e fiquei com meus cabelos vermelhos. Fiquei no Chanel, aquele long bob e tal. Acho chique. Depois, deixei o cabelo crescer na época da pandemia. Uma porque a gente não podia ir em salão, lembra? Vocês lembram? Gente, vocês lembram disso? A gente não podia fazer nada, cara. Não podia fazer nada. E aí meu cabelo foi crescendo. Eu falei assim, vou deixar crescer pro casamento. O cabelo chegou lá na bunda, assim. Gente, sério, a pandemia já vai fazer o quê? 5 anos? Foi 2020 começou a pandemia. Gente, eu lembro, olha que coisa maluca. Eu lembro, na época eu era ainda dona de oficina mecânica. E eu saía de moto pra trabalhar. Com o meu ex. E aí, no percurso da gente chegar até aqui na oficina, que é aqui do lado, cara, a rua, sabe aquela sensação de que ia passar várias bolas de feno, sabe, assim, no chão? Total. E aí, a única coisa que eu pensava na minha vida é, eu vou morrer, com certeza eu vou morrer. Ô, gente, cara, era muito louco. Eu tive 3 fases na pandemia. A primeira que eu achei que ia passar em um mês. Acho que todo mundo achou.
A segunda, que eu falei, não, pera, eu preciso me reinventar, eu preciso arrumar um lugar pra trabalhar decentemente aqui dentro da minha casa e as coisas precisam acontecer. E a terceira, que tipo assim, isso aqui nunca mais vai acabar, vamos ver live e tomar cerveja. Gente, live era muito legal. Era muito bom. Assim, eu sei que tiveram várias críticas pós essa live, mas a melhor pra mim foi do Bruno e Marrone. Nossa, não, foi. Foi muito bom, assim, Foi. a gente sabe, né, abordou temas Foi. ali delicados, mas pra mim a melhor foi do Bruno e Marrone. Qual foi a pior? A pior pra mim? Ai, gente, eu não sei. Eu tenho uma... Não foi a pior, mas uma que me decepcionou De quem? foi Sandy Júnior. Ah, mas é porque eles são metódicos com Não, horário porque, tipo também. assim, poxa, eu esperava a Sandy e o Júnior. E não o Sandy Júnior e o marido da Sandy, sabe? Ah, mas o Lucas é maravilhoso. Não, ele Ex-marido. é ex, né? Ex-marido. Eu sou fã de Sandy É, Júnior. não, eu também sou muito fã. Mas assim, eu acho que a pior mesmo foi a do Raça Negra. Foi. Cara, ruim. foi muito ruim, Foi muito mesmo. ruim, sabe? Ah, não. Eu não consigo falar mal de Sandy Júnior. Não, eu também não. Eu não consigo porque, Aliás- assim, né, minha infância, adolescência, eu queria ser a Sandy, né, gente? Gente, um arrependimento na minha vida. Não ter ido no show do Sandy Não Júnior. ter ido no show do Sandy Eu Júnior. fui e fiz aquelas cartas no metro, assim, né? Mentira, você comprou bandana? Comprei tudo. Ai. Cheguei no show achando que eu, tipo assim, o palco estaria aqui e eu debaixo do palco. Ah, Não, tá, gente, tava na iludida. arquibancada. Se eu tampasse minha carta em alguém, eu matava a pessoa. Com esse tamanho todo. Eu fiquei no cantinho da arquibancada, vi a Sandy desse tamanho É muito triste, cara. É muito triste, muito triste. Foi a minha primeira desilusão Ai, em questão de show. Nossa. Foi isso, eu descobri que tinha que pagar mais caro pra sentar melhor. A vida não é Olha, fácil. A vida, quando você acha que tu tá indo bem, ela te derruba. Ela te derruba. Não adianta. A pandemia mexeu muito comigo em questão de refletir. Refletir onde que eu queria estar profissionalmente. Sim. O tempo que eu queria dedicar à minha família. Sabe? Eu lembro que eu e o Arthur, a gente tinha começado a morar junto em janeiro de 2020. Em março veio a pandemia. Então foi o teste de fogo, né? E aí eu lembro, assim, tipo, muitos amigos nossos tiveram problemas em estar dentro de casa, o casal, assim. E pra gente foi muito bom. Eu vi exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Eu falei, cara, a partir de hoje eu não sou mais Betânia CLT, eu sou Betânia CNPJ, porque eu preciso saber montar uma agenda da minha vida em que eu tenha tempo com a minha família. Sim. A gente não sabe o dia de amanhã. Não, A grande verdade é essa. Eu, na pandemia, foi, eu acho que, a época que eu mais trabalhei. Porque na oficina, a gente atendia o pessoal que estava no grupo do essencial. A gente tinha contratos com empresas que não podiam parar, então automaticamente a gente não podia parar. Então a gente ficou naquela de tipo, eu não passei Dia das Mães com a minha mãe, não fui no Natal, eu não fui... Porque a gente não conseguia, sabe? Você E a pegou gente... Covid? Eu peguei Covid 3 vezes. Eu peguei uma vez só e assim, gente, eu tive muito medo de morrer. Eu Real, peguei assim. Covid 3 vezes e foi assim, surreal. E aí eu sabe? ficava me consolando. Eu sou jovem. Adoro, eu sou Eu jovem. sou jovem, eu não vou Sou morrer. jovem. Aí esquecia que era sedentária, esquecia todo o resto. No caso, né? a gente tá sendo sedentária até hoje. Que isso, menina? Eu tô correndo. Ah, ela correu um dia. Ela correu um dia, gente. Ela correu Não, um mas dia. o negócio, quando você muda um projeto na sua vida, é você virar e falar assim, eu estou fazendo aquilo. Ah, entendi. Eu e estou, eu estou indo correndo. na academia. A minha atividade física de ontem foi faxinar a casa. Ah, é verdade. E ó, Eu tô fui... colorida, não consigo nem fazer isso. Deixa eu contar pra vocês, eu descobri que quando eu respiro fundo assim, ó, dói minhas costas. Ô, gente, Eu tô com ô. dor muscular nas minhas costas. Mas Eu tô enfim. falando, esse lugar aqui, a gente tem que ter um pouquinho de estranheza pra poder vir habitar essa casa. porque Aí senão não hoje, tá bom. hoje quando eu levantei da cama, que a gravidade fez a força dela em mim, eu descobri que eu não teria condição hoje de correr. Não teria mesmo. Mas aí eu vi na internet, se tá na internet é verdade, que se verdade. tomar uma taça de vinho, você melhora Ô, muitas gente. coisas na sua vida. Eu acho que o maior mudança de comportamento na vida do ser humano é quando você fala, vou gravar um podcast, porque eu tenho muita coisa pra falar na vida, e pega um vinho. No verão, porque a gente não tem inverno mais, aqui é tudo verão. É, eu tô suando entendeu? já. E a gente tá o quê? Tomando um vinho tinto, meu amor. Ah, mas tá comendo gostoso. chocolate. Tá Não, gostoso. Tá gostoso e, inclusive, assim, não tenho nada Vinho a com reclamar. chocolate também Vinho tem com tudo a ver. chocolate. Mas assim, gente, a gente é muito aleatória pra fazer esses negócios, mas vale muito a pena. Deixa eu falar uma coisa com vocês agora muito sério. Nós vamos ter um quadro sempre no nosso programa.
E aí eu vou perguntar hoje pra Thalita, pra ela, linda, maravilhosa. Eu nem tava sabendo disso. Empreender. O que é o O do Borogodó e o que é o O? Vinheta! Bom, o O é que eu acho que existe um mito muito grande de que é fácil empreender, né? De que aquela velha frase de trabalhe com o que você ama, né? Que você nunca vai trabalhar. Você nunca mais vai trabalhar. E eu acho que a gente esquece que nós vivemos num país que nós não sabemos, por exemplo, fazer um imposto de renda nosso. A gente não tem um controle financeiro, a gente não entende de lei trabalhista, a gente não entende de burocracia. Coisas fiscais mesmo. A gente não sabe, por exemplo, quanto custa pra gente comprar uma peça em São Paulo e trazer para Juiz de Fora, né? Você tem mudanças de estado, você tem tributações diferentes. E aí eu acho que o O é você não ser instruído, por mais cursos que você faça, por mais coisas que você vai adquirindo, assim, eu acho que os 2 primeiros anos do empreender é só tapa na cara, sabe? Você vai descobrindo muita coisa e aí você pode ser a pessoa que dá sorte de ter pessoas muito boas ao seu lado, ou você pode ser a pessoa que vai ter muitas pessoas ruins e você vai ter que ter muito poder de resiliência. Agora, o O do Borogodó, assim, que eu acho muito sensacional, é você sentir a liberdade. É literalmente você sentir. Não, eu acho que não existe outro termo, porque os 6 primeiros meses ali você tá passando por uma transição, né, de sair de funcionário CLT para você entrar num quesito de eu gerencio pessoas. E aí esse momento é muito complicado, mas você sente que é muito bom você ter flexibilidade, é muito bom você estar adquirindo conhecimento, é muito bom você estar relacionando com as pessoas. E eu acho que é muito grande você falar que você construiu uma empresa, que aquelas pessoas que trabalham para você é responsável por elas, assim. Eu acho que isso é muito grande, sabe? Porém, tudo é meio do caminho, né? Eu acho que existem prós e contras. E eu acho, assim, que a maior percepção minha como empreendedora dinheiro é muito importante, mas empreender é sobre ter psicológico. E muito, muito psicológico, porque assim, às vezes o projeto é bom, você tem tudo ali rodando, mas você ainda não conseguiu ver lucro, né? Você tem... você tá pagando suas contas, mas você não tem lucro. E aí, a chance de você virar e falar assim, poxa, era muito melhor onde eu estava. Sim. Ou às vezes você nem tá pagando suas contas, né? Pois é. Você tem que assim, lutar por um espaço. É exatamente tipo, isso. Você vai ter que escolher, né? Por exemplo, eu fali já. Literalmente, fali. E eu tinha que escolher. Eu vou pagar o condomínio ou eu vou pagar a luz? E às vezes não dava pra pagar nenhum dos dois. E aí você falava, bem, tudo bem, você vai na hora que fazer o a quê? Semig batia na sua casa, você falava, meu Deus, moço, quanto que é? O que eu posso pagar aqui, Tem sabe? negociação de dívida. É isso, assim, então é muito doido, porque você acorda de madrugada e fala, caralho, que merda que eu fiz, velho, o que eu tô fazendo? Cartão de crédito, boleto de um monte de coisa, assim, eu tinha a sorte de ser... Eu não tenho filho. Mas a pessoa igual no seu caso, eu acho que é muito louco. Assim, claro que eu vou sempre priorizar pagar primeiro as contas das minhas meninas, né, gente? Óbvio. Mas que é desesperador. Mas você sabe que pra mim o O não é a parte fiscal, não é nada disso? Sério? Qual que é? Sério. Pra mim, o O é você querer espelhar o seu negócio, negócios de outras pessoas. Porque isso gera uma frustração absurda. Vocês lembram mesmo. quando surgiu aquela frase assim, fora do Instagram você tá bem? Fora dos stories você não, tá bem? Não, a gente tá tomando 4 remédios por dia, o remedinho, caminhando, eu tô controlada. Tá controlada, e mas é não abusa. isso, assim, sabe? Porque, na verdade, as pessoas que vendem uma rotina maravilhosa, um financeiro maravilhoso,
elas já passaram, podem hoje estar maravilhosas, tá? Mas elas já passaram por N problemas também. Então não dá pra gente basear a nossa vida, né? Nosso empreendimento, né? Nosso projeto, na verdade, do outro. Porque a sua rotina é uma, a sua vida é outra. Sabe assim, você é particular. Sim. Sabe? Sim. Então, pra mim, o que mais me frustra, talvez, nessa parte de empreender, é quando vem assim, mas você tem que fazer igual fulano. Não, gente, eu não tenho que fazer igual fulano. Isso me lembrou uma coisa que um dia eu falei com a minha sócia, Rafa, que eu sinto saudade da vida ser um álbum de fotografia. Porque o álbum de fotografia, ele era ruim, ele era cagado. Você tirava a foto, você ficava sabendo. Minha mãe ainda escrevia. Não, minha mãe escrevia. A minha mãe, meu amor, tinha aqueles adesivinhos de tag. Ela colava naquilo. Show. Legal. Eba, não sei o quê. Minha mãe, ela montava o álbum e aí, assim... Anos 2000, talvez vocês não saibam como é que é. Mas assim, os álbuns eram grandes. Era muito aí grande. você descolava a página assim. A página, ela era adesiva. Você punha a foto e aí do lado minha mãe escrevia. Tipo assim, tem umas fotos lá minhas assim. Nossa, eu sou muito sapeca. Aprontei todas com a minha vovó. E aí era isso, assim, a foto e essa frase. Gente, era muito legal, de verdade. E assim, eu acho que é um pouco disso. A vida porque a vida era registrada com o olhar do off. A gente não podia ver a foto. Então a gente estava com um monte de amigo numa festa. Cara, se saísse um monte de gente com chifrinho, acabou, aquela festa não ia se repetir. É sobre isso. E aí eu acho que o empreender hoje, sabe? A gente faz conexões totalmente aleatórias. Sabe o que é o ó do Borogodó pra mim? O que é bom? E eu sinto isso dentro da mistura e sinto isso aqui no Ziriguidum. É ver as pessoas que torcem pela gente, estão aqui com a gente, sabe? Eu até arrepio. Não vai dar pra ver, também, mas eu até arrepio. Porque assim, isso me motiva muito. Né? Igual a Thalita. A Thalita veio pra cá, a gente não tinha nada mesmo, era obra. O que a gente tinha aqui dentro era obra. E ela acreditou no sonho Ziriguidum, sabe? No projeto, em onde a gente pode chegar. E isso me motiva. A gente tem clientes dentro da mistura que estão comigo há 5 anos. E que acreditam em mim, e que a gente troca muita figurinha, e que a gente trabalha, né? Então, eu acho que é isso. O Arthur tem clientes que estão com ele há 6 anos. Sim. E isso pra mim é uma coisa que me enche muito de orgulho em empreender. Porque o que motivou a gente ter a mistura é isso. A gente conseguir ser a extensão do braço daquele cliente. E claro, temos muitos problemas, né, assim, entender algumas coisas. Sim, né, eu não sou advogada, eu não sou contadora. Então a gente precisa ter pessoas para nos apoiar nessa parte. E mas na parte é difícil. Muito. Mas na parte do projeto, do sonho, do vamos ver, do executar, isso é muito gostoso. Gente, e tem uma coisa também, assim, de empreender, que é muito divertido, que é esse negócio, assim, de às vezes você tá muito desanimado e realmente você vê as pessoas acreditando. Isso é muito surreal, porque você acaba se tornando uma fonte pra pessoa. Sim. E aí, a gente não tem essa dimensão, sabe? Do que a gente está fazendo, do que a gente está projetando. Porque empreender, eu acho que é meio que essa loucura mesmo. Você tá fazendo por você, mas você não sabe o quanto você está impactando a vida do outro. Exato. Você não sabe o quanto que você está sendo... quanto você está incentivando, o quanto você está fazendo, sabe? Empreender, gente, eu acho que é a maior loucura que alguém pode fazer. Exatamente. De verdade. Porque é contar com o risco o dia todo, todos os dias. Não tem certeza. As pessoas que gostam de ter ali o mínimo de disciplina, estabilidade, véi, esquece. Você pode comprar uma franquia que você não vai rolar. A partir do momento que você depende de outras pessoas dentro do seu projeto, realmente você tem uma dor de cabeça. Acho que a gente precisa encerrar, meu povo. Deixa eu falar um negócio com vocês. Nosso podcast ele vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, tá? Aqui no perfil da casa vai um cortezinho, aqui no Espaço Ziriguidum. Vai nos nossos perfis também, mas a gente ainda vai criar, porque a gente é dessa, a gente não criou, né? Não, gente. A gente vai criar um canal no YouTube para que esse podcast ele vá inteiro para lá, tá? Mas por enquanto,
Espero que a gente consiga colocar esse primeiro episódio todo no Instagram, para que vocês poderem assistir, divulgarem e tudo mais, mas depois vai estar tudo no canal do YouTube que a gente vai criar pro O do Borogodó. E pra gente conversar muita coisa. Deixem temas, sugestões, Verdade. pessoas que a gente pode trazer pra bater um papo com a gente. E em breve a gente vai melhorar aqui nossa dinâmica de microfones, pra Hoje ter é só mais um gente. teste. Hoje é um Hoje é só um teste. Espero que vocês tenham gostado. Beijos Beijo. e até mais. Casamos. Prometo que eu vou falar menos no próximo. Aurora. A gente não se apresentou. Quem somos? Não tem problema não. Thalita Delgado, Betânia Berteg. Vinheta. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo colhe. Quando se dança todo mundo